Sabe, é muito fascinante observar como um conselho, tipo, incrivelmente prático, sobre melhorar a própria dicção e usar palavras amáveis consegue se transformar, em questão de poucos parágrafos, num alerta épico sobre leis ambientais globais. Uhum, sim. E olha só, no chamado Domingo Verde e até no controle totalitário da sociedade por meio de moedas digitais. É uma coisa meio maluca. Sejam muito bem-vindos a mais uma investigação profunda nossa. Olá para todo mundo que nos acompanha. É, de fato, uma escalada argumentativa bem vertiginosa, sem dúvida. Com certeza? A leitura começa ali num nível bem micro, né, ajustando a vibração das cordas vocais, a etiqueta diária, e quando a gente se dá conta, bom, a gente já está debatendo a infraestrutura de contratos inteligentes e profecias milenares sobre o colapso de sistemas financeiros. É exatamente essa arquitetura de ideias que a gente vai destrinchar na nossa análise de hoje. A gente está debruçado sobre um documento, um roteiro de sermão e meditação matinal, que foi escrito por Cícero da Conceição Nunes, e a data é exatamente de hoje, 24 de março de 2026. Isso mesmo, um documento bem recente. Pois é, mas assim, antes da gente começar a ligar esses pontos que parecem tão, mas tão distantes, a gente precisa estabelecer o nosso terreno aqui, né? O texto original ele carrega afirmações teológicas, políticas e proféticas que são extremamente incisivas. Muito incisivas. Ele aponta o dedo para o papado histórico, traça um papel geopolítico bem específico para os Estados Unidos e levanta visões contundentes sobre a guarda do domingo. Então, queria deixar muito claro para quem está ouvindo que a nossa missão aqui não é, de forma alguma, julgar a validade teológica ou a precisão dessas visões, tá? Exato. A gente não está tomando partido. Nem para endossar, nem para refutar nada. Nosso papel aqui é puramente investigativo e descritivo, sabe? O nosso objetivo é mapear como esse autor constrói essa teia lógica que é super complexa. Uhum. A gente quer entender, tipo, o maquinário do pensamento dele, observando como ele amarra essa ética comportamental diária lá com a macroeconomia e com a escatologia, que, para quem não sabe, é o estudo do fim dos tempos, né? Isso, independentemente da gente concordar ou não com as premissas dele. Perfeito. Então, olha, vamos direto à fundação desse edifício que ele constrói. O ponto de partida do autor foca intensamente no que ele chama de, abre aspas, o talento da fala. Isso. E ele usa como âncora o Salmo 45, versículo 2, que fala sobre a graça que se extravasou nos lábios. E para ilustrar a importância disso, ele traz uma metáfora muito vívida sobre Deus atuando como um mestre artesão que constrói um violino perfeito. Essa parte é muito interessante. E a mecânica dessa metáfora do violino é, assim, crucial para a gente entender o resto de todo o documento. Uhum. O violino perfeito, nesse caso, representa as nossas cordas vocais, sabe? O nosso aparelho fonador, biológico, humano mesmo, que foi desenhado com extrema precisão anatômica. No entanto, a emissão da música não depende só da qualidade da madeira do violino. Depende do músico, né? Exatamente, depende quase que inteiramente da sensibilidade de quem está tocando. Se a execução for muito grosseira, o instrumento mais bem projetado do mundo, tipo, ele só vai produzir ruído. Olha, confesso que, lendo essa parte inicial, me pareceu um foco quase excessivo na forma, sabe? Tipo, ele cita Tiago capítulo 3, sobre aquela incoerência terrível de sair bênção e maldição da mesma boca. Uhum, sim. E depois ele traz a perspectiva de uma escritora chamada Ellen G. White. Ela defende que a clareza, a dicção perfeita e o tom agradável da voz são deveres de eficiência cristã. Ela argumenta basicamente que uma mensagem eterna não pode ser rebaixada por um mensageiro descuidado. É um ponto forte. Mas, assim, não sou um pouco como um microgerenciamento de etiqueta? Como é que ele salta dessa exigência de falar num tom agradável direto para um cenário de colapso global? Parece um salto gigantesco, não parece? Olha, parece um salto se a gente olhar para a comunicação só como uma camada superficial da convivência social, sabe? Mas essa é justamente a grande sacada estrutural do texto dele. Tá, me explica isso. Para o autor, a comunicação não é uma mera questão de etiqueta ou de ser educado. Ela é a ponta do iceberg do caráter da pessoa. A mecânica do argumento dele é a seguinte: a forma como a gente fala
É o primeiro e mais visível indicador do nosso nível de submissão à lei divina. Caramba. Se um indivíduo não consegue governar a própria língua, que é um ato mecânico básico, né, ele demonstra que já se encontra num estado de rebelião interna profunda. Nossa, isso me fez pensar muito sobre a dinâmica da comunicação hoje em dia, sabe, no mundo moderno. Porque o texto faz um contraste super interessante com os nossos dias. Pensa nas redes sociais. Por que gera engajamento lá? Sarcasmo, né? Exato, sarcasmo. É a resposta atravessada, a ironia mordaz. A aspereza é premiada o tempo todo com alcance, com visualização. E as pessoas chamam isso de sinceridade, de ser autêntico. Mas na maioria das vezes é só uma brutalidade disfarçada mesmo. Com certeza. Eu fiquei até pensando numa analogia para isso. Sabe, é como um cirurgião que de repente decide operar um paciente sem anestesia. Nossa, pesada essa imagem. Pois é, ele pode até estar cortando no lugar certo ali com o bisturi super afiado da verdade, mas a forma como ele faz isso, sem anestesia, causa um trauma imenso. Ele corta o tecido, resolve o problema mecânico ali, mas ele não promove a cura de verdade, entende? É uma excelente analogia. Ilustra perfeitamente a visão do autor do texto. Porque, para ele, o como é indissociável do o quê. Uhum. Entregar a verdade sem a graça, sem essa amabilidade, é, na verdade, uma violação do princípio fundamental dessa mesma verdade, que é o amor. Faz todo sentido. Que a rebelião interna se manifesta na fala é a ponte perfeita para o debate clássico que ele introduz na sequência, que é sobre a lei e a graça. Sim, ele bate muito nessa tecla, de que a graça, quando ela é divorciada da obediência estrita à lei eterna, ela se transforma em iniquidade. Exatamente. O texto até introduz uma palavra grega, anomia, e acho que vale muito a pena a gente destrinchar como ele usa esse termo, porque ele deixa claro que não é apenas um sinônimo para cometer um erro isolado, né? Precisamente. Anomia é uma palavra formada pelo prefixo a, que significa sem ou ausência, e nomos, que significa lei. Sem lei. Isso, então, o estado de anomia não é simplesmente escorregar e cometer um pecado ocasional, sabe? É uma postura filosófica e espiritual de rejeição da norma. É você viver como se a lei simplesmente não existisse ou não se aplicasse a você. E ele ilustra isso logo de cara com o exemplo de Caim, lá no livro de Gênesis, né? A oferta de Caim, segundo o texto, não foi rejeitada porque ele era ateu ou porque ele não queria adorar a Deus. Ele queria adorar. Sim, ele queria, mas ele quis fazer isso nos próprios termos dele, sabe, baseado na própria vontade, ignorando totalmente a instrução específica que tinha sido dada. É a adoração baseada na conveniência e não na submissão. Uhum. E ele amarra isso com a primeira carta de João, reforçando que o amor a Deus se materializa na guarda dos mandamentos. É aí que a coisa fica bem séria no texto. E é neste exato ponto, olha só, que o autor faz um movimento retórico que eu considero espetacular do ponto de vista da arquitetura de ideias. Ah, sim, a parte do direito. Essa mesma. Ele ancora um conceito que até então era puramente bíblico e espiritual num dos maiores pilares do direito secular moderno. Ele traz ninguém menos que Hans Kelsen para o centro do debate teológico. Cara, quando eu vi a citação do Kelsen, eu parei a leitura por um momento. Eu fiquei tipo, peraí? Ele invoca aquele princípio basilar do direito penal moderno, né? Nullum crimen nulla poena sine lege. Isso, não há crime nem pena sem lei. Exato, não há crime nem pena sem uma lei anterior que o defina. Confesso que eu fiquei muito intrigado com a mecânica dessa escolha, tipo, por que usar o pai do positivismo jurídico, um pensador secular do século XX, para validar a necessidade do juízo final cristão? Inusitado, né? Muito. Porque ele simplesmente não usou Moisés ou o apóstolo Paulo para fundamentar a importância da lei. Porque, assim, ele quer estabelecer uma premissa irrefutável de jurisdição que faça sentido até para a mente secular de quem está lendo. Ah, tá. O raciocínio lógico que ele constrói é o seguinte: o conceito de justiça exige previsibilidade, certo? Se a gente aceita, com base na teoria do direito humano consolidada lá pelo Kelsen, que nenhum tribunal civil pode condenar legitimamente um cidadão sem que exista um código penal pré-estabelecido e imutável no momento da ação, então essa mesmíssima lógica tem que ser aplicada à justiça divina.
Onde não há uma lei claramente definida e constante, não pode haver um tribunal legítimo. Faz total sentido. Para que o juízo final seja um ato de justiça e não só uma tirania arbitrária de um ser superior, Deus precisaria operar sobre uma espécie de constituição celestial, digamos assim, que a humanidade já conheça de antemão. Exato, uma constituição celestial, e o autor aponta para os 10 mandamentos como sendo essa constituição. E para fechar o cerco argumentativo dele, ele combina esse princípio do Kelsen com o profeta Malaquias, capítulo 3. O que diz Malaquias 3? É onde Deus afirma textualmente, abre aspas, eu não mudo. Claro. Então a lógica que emerge no texto é muito cristalina. A lei existia desde o princípio, ela é a base normativa do julgamento de cada ser humano e o próprio legislador, o próprio Deus, afirma que não altera as regras no meio do jogo. Só que isso cria um atrito imediato e gigantesco com a história humana, né? Porque se a lei divina é inalterável por definição, qualquer tentativa institucional nossa, humana, de modificar essa lei não é vista apenas como uma reforma teológica qualquer. Não, de jeito nenhum. É interpretada como uma usurpação direta de jurisdição. É um crime contra a Constituição Celestial. E é justamente aqui que o documento dá aquele mergulho profundo nas águas da escatologia, apontando para profecias bem específicas. De fato, ele se apoia no capítulo 2 do livro de Daniel. O autor identifica lá o quarto reino daquela estátua profética, o reino de ferro, como sendo Roma. E ele traça um contínuo histórico, sabe, dividindo essa influência em duas fases operacionais. A primeira é a Roma Imperial dos Césares e, subsequentemente, a Roma Papal. E a principal acusação histórica que o texto formula ali é que esse poder institucional romano mudou, na prática diária, essa tal lei inalterável. Ele até menciona a inclusão da veneração de imagens, mas de uma forma muito mais enfática, a mudança do dia de descanso. Sim, o ponto focal vira o dia de descanso. A substituição histórica do sábado bíblico pelo domingo. Porque para o autor do documento, isso não foi só uma evolução cultural, natural do cristianismo com o passar dos séculos. Foi uma tradição puramente humana, imposta de cima para baixo. O texto argumenta que essa alteração de dia começou a ser oficializada pelo imperador Constantino lá no ano 321 d.C. Bem antigo. Pois é, mas o objetivo do autor não é só dar uma mera aula de história antiga para o leitor. Ele constrói toda essa base histórica para, de repente, projetar isso diretamente no nosso futuro imediato. É aí que entra o Apocalipse? Isso. Ele introduz o conceito da famosa marca da besta, que é descrita no capítulo 13 do Apocalipse. E, na interpretação que ele apresenta, os Estados Unidos entram na equação como a besta que surge da Terra, que atuaria em conjunto com o poder papal para impor a observância do domingo em escala global. E olha, aqui entra a parte que mais me surpreendeu lendo esse documento. Porque, historicamente, quando o pessoal discute imposição religiosa global ou essa marca da besta, o imaginário popular sempre desenha uns cenários meio de inquisição medieval, sabe? Sim, fogueiras, tortura. Exato, tribunais religiosos exigindo que as pessoas beijem anéis ou declarem uma fé específica sob ameaça de tortura, de prisão física. Mas o autor prevê um cenário completamente diferente. Ele alerta sobre um movimento global iminente que ele chama de Domingo Verde. O que demonstra uma leitura muito, mas muito atenta das dinâmicas contemporâneas dele. Essa ideia do Domingo Verde muda completamente a roupagem da restrição, sabe? Como assim? A justificativa inicial no texto dele não seria explicitamente religiosa, do tipo, vamos parar o mundo hoje para adorar a Deus de uma forma específica. Em vez disso, a justificativa seria ecológica. Seria uma questão de sobrevivência da própria espécie. O discurso seria: vamos salvar o planeta. Então o argumento seria instituir um dia global de pausa obrigatória, mas para reduzir emissões de carbono, sabe, parar o maquinário industrial, diminuir o fluxo de veículos de combustão, dar à Terra um respiro necessário para mitigar as mudanças climáticas. Exato. É uma pauta com a qual, vamos ser sinceros, praticamente qualquer cidadão bem intencionado do século XXI simpatizaria de imediato. A genialidade retórica dessa visão é justamente esse apelo universal da pauta ambiental.
Uma argumentação puramente dogmática, religiosa, ia encontrar uma resistência feroz num mundo secularizado como o nosso. Com certeza. Ninguém ia aceitar. Mas uma argumentação baseada, digamos, em relatórios do painel climático da ONU, isso se sobrepõe a barreiras religiosas, políticas, culturais. É ciência, é sobrevivência. E o autor embasa a viabilidade disso lembrando das históricas Blue Laws americanas, né? Sim, eu achei muito louco ele puxar isso. E como essas leis mostram que o Estado intervir no dia de descanso das pessoas não é uma ficção distópica de livro, mas um fato histórico documentado mesmo. Sim, aconteceu. As Blue Laws, ou Leis Azuis, em português, elas foram aplicadas rigorosamente desde o período colonial até meados do século XX lá nos Estados Unidos. Eles proibiam comércio, trabalho secular e até certas formas de lazer aos domingos, e frequentemente usavam o poder de polícia para aplicar multas ou prender quem infringisse a lei. O precedente histórico é bem claro, né? O Poder Civil já legislou sobre o descanso dominical antes. A grande diferença agora que o texto aponta reside na mecânica de como implementar isso. Como assim, a mecânica? É que, no passado, aplicar as Blue Laws era um processo rudimentar e muito ineficiente. Exigia que fiscais ficassem circulando pelas ruas, verificando fisicamente se a porta da marcenaria estava aberta, se o comerciante estava vendendo alguma coisa escondido pelos fundos. O gargalo para um controle total da população era puramente logístico. Era impossível fiscalizar todo mundo. Exatamente. E é aí que o documento se torna, na minha opinião, assustadoramente atual. Porque ele cruza essas antigas profecias com a fronteira da nossa economia digital de hoje. Ele cita aquele versículo famosíssimo de Apocalipse 13, versículo 17, que adverte que chegará o momento em que, abre aspas, ninguém possa comprar ou vender caso não ceda à imposição global. Durante séculos, o pessoal leu isso e soou como um embargo comercial físico, sabe? Tipo navios bloqueando portos, feiras fechadas. Mas quando a gente olha para a nossa transição super acelerada rumo a uma sociedade sem dinheiro em espécie, onde tudo é digital, o cenário muda de figura completamente. A mecânica dessa restrição muda de forma radical com o advento das moedas digitais emitidas por bancos centrais, que a gente chama de CBDCs, e também a tokenização da economia, né? A gente precisa entender como o chamado dinheiro programável funciona na prática hoje. $1 ou R$1 puramente digital num sistema blockchain centralizado não é apenas um número estático na tela do seu celular, como é no sistema bancário tradicional que a gente usa. Não é só um saldo no aplicativo do banco. Não. Esse novo dinheiro carrega contratos inteligentes embutidos nele. É um código. De fato, um código com uma lógica condicional que dita como, quando e onde aquele valor específico pode ser gasto. Nossa! Isso significa que a fiscalização e a punição deixam de ser reativas e passam a ser proativas. Tipo, o sistema não precisa descobrir que o indivíduo abasteceu o carro num dia proibido para, sei lá, na semana seguinte enviar uma multa de trânsito pelo correio. Exatamente. O bloqueio é na hora. Com a adoção de um domingo verde que seja ancorado nessa infraestrutura de dinheiro programável, a restrição bíblica lá de comprar e vender vira um simples parâmetro no algoritmo. Peraí, então é só uma linha de código. Isso. Imagina que a arquitetura financeira seja atrelada a, digamos, uma carteira de carbono individual ou a um sistema de crédito social ecológico. Se for decretado que das 0 horas às 24 horas do domingo, nenhuma transação comercial não essencial deve ocorrer para economizar energia em data centers mundiais, O aplicativo de pagamento simplesmente não vai concluir a transação. o código rejeita a operação antes mesmo dela acontecer. A transação nem é processada. Cara, é brilhante e assustador. O autor une o fervor profético a uma possibilidade tecnológica que já está sendo construída e testada hoje. E tudo isso sob um pretexto inquestionável da conveniência, da segurança, da sustentabilidade. Ninguém é contra a sustentabilidade. E ele argumenta que no momento em que a crise se instaurar de fato, a tecnologia vai ser essa ferramenta implacável de coerção mundial. Ela forçaria então os cidadãos a decidirem entre obedecer à lei humana para manter o conforto básico de poder ir no mercado, comprar comida e pagar o próprio aluguel,
ou se manterem fiéis à lei eterna que ele defende, enfrentando o apagamento quase imediato de qualquer participação na economia formal da sociedade. E a visão de um cerco se fechando em múltiplas frentes. Mas note como o autor amarra todo esse cenário macro de volta para o micro lá do começo do texto. A ponte que ele constrói entre resistir a um sistema financeiro global, programável, e aquele conselho inicial de afinar o próprio violino e usar palavras amáveis, reside na resiliência do caráter. Tem toda razão. Inicialmente, me pareciam duas realidades completamente divorciadas. Falar bonito e o colapso financeiro global. Mas a premissa dele é que a obediência e a fidelidade não funcionam como um botão de emergência que você pode apertar só no momento da crise extrema, né? O texto encara a integridade de caráter como um músculo, sabe? Um músculo que exige hipertrofia diária nas pequenas coisas. A lógica do autor é implacável. Ele pensa assim: se uma pessoa não tem domínio próprio, nem para governar as próprias cordas vocais, sabe? Escolhendo a gentileza sobre a leve pressão de uma irritação no trânsito ou numa discussão boba na internet, como é que ela vai suportar a pressão colossal e a asfixia econômica de um boicote total do sistema financeiro sem ceder instantaneamente? Poxa, faz todo sentido dentro da estrutura que ele apresenta. Aquele cirurgião hipotético da nossa analogia inicial, lembra? Que prefere a brutalidade e corta o paciente sem anestesia, achando que está apenas defendendo a verdade. Ele já demonstrou, na visão do autor, que falhou em compreender o princípio fundamental do amor que sustenta a lei divina. Exato. E diante de um ultimato econômico global onde você não compra nem pão, o instinto de autopreservação dessa pessoa falaria mais alto e a concessão seria praticamente inevitável. E é por isso que a conclusão do documento dele é paradoxalmente muito serena e focada na esfera mais íntima possível. Achei curioso isso também, ele não termina num clímax de terror. Não termina. Em vez de terminar fomentando pânico sobre os poderes geopolíticos, as feras do apocalipse ou os códigos dos bancos centrais, o autor faz um apelo ao reavivamento diário, à oração constante e à santificação pessoal do leitor. Ele usa lá a imagem da pedra que foi cortada sem o auxílio de mãos humanas, também descrita em Daniel 2, que esmiuça os impérios mundiais, argumentando que a mesma força divina que vai intervir na história global, segundo a crença dele, é a força que deve moldar o interior do indivíduo, no silêncio da rotina de cada um. Olha, olhando em retrospecto para essa nossa jornada aqui hoje, nós desbravamos uma cosmovisão de proporções impressionantes a partir de um simples roteiro de meditação matinal. A gente começou avaliando a biologia da fala, passamos pela jurisprudência positivista clássica com o Kelsen, navegamos pelas disputas teológicas dos impérios romanos e pousamos de frente para a intersecção entre pautas ecológicas globais e a arquitetura restritiva dos contratos inteligentes e das CBDCs. E tudo conectado por aquele fio invisível, porém fortíssimo, da lei, né? A lei moral internalizada que rege o comportamento privado, a lei jurídica que estrutura a sociedade moderna e o alerta sobre a alteração humana da lei divina universal, que ele chama lá de anomia. É uma demonstração muito poderosa de que as grandes visões de mundo não operam em caixinhas isoladas, né? Para o autor desse texto, a grosseria deliberada no tratamento com o vizinho e a imposição de um bloqueio digital por grandes corporações não são assuntos desconexos, são manifestações do mesmo sintoma. A rejeição de um padrão estabelecido pelo Criador que acaba corrompendo tanto a alma individual quanto o sistema global. E isso nos deixa com uma reflexão final que eu considero muito pragmática e que convida qualquer pessoa da nossa audiência a pensar criticamente, sabe? Indo muito além das páginas específicas desse sermão. Com certeza. Porque mesmo se a gente adotar uma postura estritamente secular, se a gente remover as camadas teológicas e deixar de lado qualquer interpretação profética, nós ainda nos deparamos com a realidade nua e crua sobre a arquitetura tecnológica que estamos construindo neste exato momento. Onde exatamente essa reflexão nos leva, na sua visão? A refletir sobre o paradoxo da nossa conveniência digital.
A mesmíssima infraestrutura tecnológica que a gente hoje celebra pela facilidade imensa, sabe? De não precisarmos carregar dinheiro de papel, de podermos pagar uma conta do outro lado do mundo só escaneando a retina ou aproximando o relógio da maquininha. Essa mesma rede é a fundação técnica que permite o apagamento quase instantâneo de um indivíduo da sociedade de consumo. É o outro lado da moeda, literalmente. Literalmente. As ferramentas necessárias para garantir que alguém não possa comprar ou vender hoje não pertencem mais ao reino da fantasia distópica. Elas já estão instaladas nos servidores dos bancos centrais e das gigantes da tecnologia atuais. Já estão rodando. Estão rodando. Então, a provocação urgente que a nossa sociedade contemporânea precisa encarar é até que ponto a nossa capacidade de existir e transacionar na economia moderna já está, de forma assim invisível e gradual, condicionada à nossa obediência a termos de serviço, algoritmos e diretrizes morais ou corporativas que nós nunca sequer fomos convidados a debater. É um pensamento que altera de forma irreversível a maneira como a gente olha para as nossas próprias carteiras digitais no celular, né? Levanta a suspeita de que toda essa conveniência mágica possa ser, no fundo, a entrega voluntária do controle dos nossos próprios violinos para regentes invisíveis e algorítmicos. Olha que investigação fenomenal nós fizemos sobre esse documento hoje. Esperamos de verdade que esse mergulho tenha desafiado perspectivas e iluminado as complexas conexões entre o que a gente diz, as estruturas jurídicas que a gente aceita e o maquinário digital que nos cerca. Continuem curiosos, questionando as narrativas dominantes, investigando profundamente os mecanismos do mundo ao redor e, claro, continuem afinando diariamente os próprios instrumentos. Um grande abraço a todos e até nossa próxima investigação.